Samuel, capítulo 1, o versículo 19 e 20. Amém? Enquanto a igreja vai procurar, eu quero aqui estender meus agradecimentos primeiramente a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar mais uma vez na casa do Senhor, podendo adorar e glorificar o nome do Senhor dele. Também quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pela confiança mais uma vez, pelo privilégio de estarmos aqui. Amém? Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos na qual se faz presente nessa noite. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19 e 20. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que encontrou também digam glória a Deus. Irmãos, antes de começar a ministrar, eu tenho uma frase que eu ouvi ontem. Eu não sei de que maneira vocês entraram aqui, mas isso vai mudar o teu pensamento. Não importa de que forma tudo começou. O que importa é de que forma que a noite vai terminar. Não importa de como você começou e de como você chegou. O que importa é como vai terminar. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, diz a palavra do Senhor: E levantou-se de madrugada, e adorando perante ao Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana, seu marido, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20: E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e seu nome foi Samuel, porque dizia ela: Tenho pedido ao Senhor. Amém? Quem está glorificando o nome do Senhor? Amém? Irmãos, uma palavra bastante conhecida, muito bem apregoada e de várias maneiras. Uma coisa eu tenho comigo que a gente escuta muito, que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. A palavra do Senhor, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente será a mesma palavra. O que vai se renovar é a interpretação e a revelação que Deus te dá. Amém? A Bíblia Sagrada vem nos dizer no livro de 1 Samuel que havia um homem na cidade de Efraim, e o seu nome era Eucana. Eucana, ele tinha duas mulheres. Uma das suas mulheres era Ana e a outra era Penina. Quando se fala de Ana, todo mundo já sabe a história que vai ser narrada. Só que eu consigo entender, irmãos, que a Bíblia ela vai te trazer uma história, porém Deus me deu uma revelação de um contexto. Ana, ela foi a primeira mulher de Eucana. Ana, ela foi a primeira mulher na qual Eucana veio se casar. Mas naquele tempo era autorizado um homem que era casado com uma mulher, e essa mulher ela não poderia conceber e não poderia dar fruto, não poderia gerar. Ele tinha a liberdade de arrumar uma segunda esposa, e Ana, ela tinha esse impedimento na sua vida. Ana, ela era uma mulher muito amada por Eucana, porém ela tinha uma dificuldade que era não poder gerar. Ela tinha uma dificuldade que era não poder dar descendências para Eucana. E Eucana se achou no direito e se casou com Penina. Penina, ela era uma mulher que ela tinha muitos filhos e filhas, porque a Bíblia vem nos relatar que quando subia ao templo para adorar e sacrificar ao Senhor, Eucana dava uma porção para Penina e para seus filhos e filhas. Então, quando ele fala filhos, ele não está falando um filho, ele está falando vários filhos. Então, Penina, ela concedeu vários filhos para Eucana. Só que de ano em ano ele subia, porque Eucana, ele tremia, ele confiava no Deus do céu. Então, todo ano ele saía da sua casa e ia até a cidade de Siló, ali para sacrificar ao Senhor. E toda vez que ele fazia isso, Penina se levantava contra a vida de Ana. Toda vez que eles iam sacrificar ao Senhor, Penina, ela se levantava e irritava Ana.
ao ponto de Ana, por causa dessa perseguição, ela não comia, ela não bebia e Ana só chorava. Mas entenda uma coisa, que toda a perseguição é para gerar em você um caráter e uma estrutura. E toda vez que aquela mulher perseguia Ana, Ana buscava mais o Senhor. Toda vez que ela ia de frente com a Ana, Ana buscava mais o Senhor. A chegar o tempo, irmãos, que a Bíblia vai nos relatar, que eles estavam reunidos. E quando foram oferecer o sacrifício, a Penina começou a irritar Ana. Porque a Bíblia vem nos dizer que Ana, por ela ser amada, por ela ser mais querida por Eucana, Deus tinha cerrado a sua madre. Deus tinha impedido Ana de poder gerar. Então isso era um constrangimento, isso era um desespero para Ana, porque não adiantava só Eucana amar ela precisaria ter um filho para ela se sentir feliz. E isso começou a perseguição. Muitos relatam na Bíblia, muitos irmãos relatam quando vai pregar pastores, que Penina ela era uma pedra de tropeço na vida de Ana. Penina era uma pedra de tropeço na vida de Ana. Só que o significado de Penina no original é pedra preciosa. Então Deus tinha autoestima na vida de Penina. Muitas das vezes você é afrontado por alguém e não consegue entender o propósito. Você é perseguido e não consegue entender o porquê. Penina ela era um instrumento de Deus para colocar Ana ainda mais na presença dele. Entenda que quanto mais a Penina perseguia a Ana, mais Ana orava. Quanto mais Penina perseguia a Ana, mais Ana buscava. Quanto mais Penina irritava a Ana, mais Ana descia na presença do Senhor. Eu já começo a entender lá no livro de Êxodo, quando o faraó mandou matar todos os meninos por causa do crescimento, começou a oprimir a igreja do Senhor. Só que a igreja, quanto mais oprimida ela era, mais ela crescia. A igreja, quanto mais perseguida ela era, mais ela dava fruto. Então Penina, ela perseguia a Ana, mas ela não estava entendendo que ela estava impulsionando Ana para mais perto do Senhor. Muitas das vezes você se encontra afrontado por alguém e não consegue entender. Só que quando a pessoa ela vai te afrontar, se você é crente, a sua primeira função é o quê? É dobrar o joelho e conversar com Deus. E Penina ela ia perseguindo, ela ia afrontando Ana, porque Ana tinha o impedimento de gerar. E eu ouvi o Jusimar uma certa vez numa saudação falando a respeito disso, e da minha mente fugiu. Eu falei: Deus, eu preciso entender o que o Senhor quer dizer a respeito de cerrar a madre. E eu fui buscar no dicionário, fui buscar no Google, em vários lugares, e apareceram dois significados de cerrar. Apareceram duas formas de se escrever cerrar. Uma das formas é cerrar com a letra S, e a outra é como está na sua Bíblia, que está escrito cerrar com a letra C. Falei: Deus, mas qual que é a diferença de uma letra para a outra? Qual que é o significado que muda? E isso eu fui entender que quando você vai cerrar alguma coisa com a letra S, você está cortando. Quando você vai cerrar alguma coisa com a letra S, é como se você estivesse usando uma serra, ou como você estivesse usando um serrote. E eu consegui entender, quando Deus ele corta alguma coisa, por mais que você pega, você, diabo do Fernando, dá um nó naquilo, ainda vai ter uma barreira que não vai deixar passar. Ainda vai ter um obstáculo. Eu falei: Deus, mas espera aí, me explica melhor o porquê disso. E Deus falou: você vai pegar a diferença do S e para o C. E Ana, ela teve a madre cerrada com a letra C. E quando fala de cerrar com a letra C, foi o próprio Deus que fechou a madre de Ana, porque cerrar com C significa fechar ou tampar alguma coisa. Então Deus, ele fechou a madre de Ana, porque ele tinha um propósito na vida dela. Interessante de fechar, irmãos. Eu lembrei da arca de Noé. Quando Deus falou para Noé que ia vir o dilúvio, e Noé entrou dentro da arca com a sua família, Deus, ele
fechou e apertou por fora, porque ele conhecia o coração de Noé. Ele sabia que se ele deixasse a oportunidade de Noé abrir a arca, quando começava o dilúvio, ele ia abrir e todos eles iam morrer. Então Deus, ele fechou para que no tempo dele, ele mesmo abrisse. Foi o que Deus fez com a vida de Ana. Ele cerrou a vida de Ana, ele fechou, ele inibiu, ele tampou todas as possibilidades de Ana gerar antes mesmo do propósito, porque tudo na vida de Deus, aqueles que servem a Deus, tem um propósito, tudo tem um significado. Talvez Ana, ela queria ter filhos no tempo dela, só que Deus tinha algo preparado para o povo. E começou a perseguição, e Ana, ela continuava buscando ao Senhor. E quanto mais Penina ia de frente com ela, ela mais descia. Chegou um dia que eles foram lá sacrificar. Ana, ela estava sentada, Ana, ela não comia, Ana, ela não bebia e só chorava. Ao ponto de seu marido olhar para ela e falou: Ana, por que não come? Por que tu choras? E por que está triste o teu coração? Não sou eu melhor que 10 filhos para você? Entenda uma coisa, irmãos. Para Eucana era fácil ele dizer isso, porque ele já tinha filhos com Penina, então ele não estava sentindo falta de nada. Só que para Ana aquilo era como se fosse um motivo de honra para ela poder gerar, porque ela era desprezada, ela era abandonada. Então aquilo, se ela tivesse um filho, tudo para ela ia mudar. Ao dia em que Ana, ela foi ao templo do Senhor, e quando ela chegou no templo, havia ali 3 sacerdotes do Senhor. Um era o sacerdote Eli, e os outros 2 eram Ofni e Finéias, os seus filhos. E Eli, sentado em uma cadeira perto do pilar, pastor, ele começou a fazer atenção para a oração de Ana. Interessante é que Ana, ela orava, só que ela orava com o coração. A sua boca, os seus lábios se mexiam, mas não ouvia o som da sua voz. Ao ponto de que o sacerdote Eli olhou para ela e falou: mulher, aparta de ti o vinho, a bebida forte. Eli, ele já estava velho, então a visão dele já não era mais a mesma. Ele não conseguiria ver com a mesma frequência e com a mesma facilidade que ele via anteriormente. Porque um homem de Deus, quando ele está com a sua visão fechada, irmãos, tudo para ele parece que está errado. Só que quando um homem ele tem a presença de Deus, ele continua a buscar, por mais que seja difícil do corpo enxergar, aquele homem consegue ver algo bom nas pessoas. Para ele, Ana estava embriagada, só que Ana ela estava amargurada de alma e de espírito. Sabe aquele dia que você chega ao ponto de começar a chorar sem entender o porquê e pensar até mesmo em desistir? Ana, ela estava assim. E ela falou: Senhor, não tenha por embriagada a tua serva, não bebo nem bebidas fortes e nem vinho. Então ela falou: venho eu de coração amargurado e entristecido buscar o Senhor. E ali Deus deu a direção para ele, falou: vai em paz, e que Deus do céu, ele conceda a tua petição. Só que ainda mesmo assim, Ana, ela ficou com uma dúvida, ela achou: mas Senhor, tu achaste graça na tua filha? E ela foi, irmãos. E no mesmo dia ela voltou. E durante a madrugada se levantaram para adorar e sacrificar. E ali Ana, ela comeu. Ali Ana, ela bebeu e se alegrou. Ana, ela voltando para a sua casa, algo começou a mudar na vida dela, presbítero Tiago. A primeira mudança foi que Eucana conheceu ela como a sua mulher. Porque ele sabia que com Ana não tinha a possibilidade de gerar. Então conjecturo eu que muitas das vezes ele até deixava a Ana de lado e dava mais prioridade para Penina. Só que naquele dia Deus colocou diferente no coração dele. Falou: agora tu vai conhecer a Ana como a tua esposa. E sabe, Eucana, ele conheceu Ana. E a Bíblia ela vem nos relatar que passasse o tempo, Ana, ela concebeu. Ana, ela teve um filho e colocou o seu nome de Samuel. Entenda, muitos olham e falam: mas por que Deus deu para Penina filhos e não deu para Ana?
E quando você faz essa pergunta, pastor, muitos vão falar porque Deus tinha promessa para Ana. Só que eu fui ler a Bíblia, Deus ele tinha promessa era para a vida de Sara e de Abraão. Para Ana Deus tinha propósito. Porque quando ele falou de promessa, ele falou, Sara e Abraão, vocês terão um filho. Então ele prometeu para Sara e para Abraão. E para Ana não. Ele falou que Deus conceda o desejo do seu coração. Só que em meio de tudo isso, Ana ela fez um voto ao Senhor. Ela falou, Deus, se o Senhor se lembrar da tua filha, por benignidade, por amor, por carinho, eu te darei de volta aquilo que o Senhor me der. Mas ela, quando ela pediu, ela foi específica no que ela queria. Ela falou, Senhor, se o Senhor me dá um filho varão. Sabe por que muitas das vezes você não está recebendo? Porque você não está sendo objetivo naquilo que você está pedindo. Muitas das vezes você pede e nem sabe para que você está pedindo. Ana não, ela saiu da sua casa determinada em ter um filho varão, um filho homem. Então Deus sabia o que Ana queria, sabia o que Ana precisava. E quando Deus ele abriu a madre de Ana, a primeira coisa que ele fez deu para Ana um filho varão. Só que quando aquele filho crescesse, ela falou, Senhor, quando ele crescer eu levarei e te devolverei aquilo que o Senhor me der. Antes mesmo de Ana receber o seu propósito, ela já estava oferecendo a Deus. Antes mesmo de Ana ter tomado posse daquilo que ela queria, ela já estava oferecendo a Deus. Fica aí uma palavra para você. Muitas das vezes você está querendo receber primeiro para depois oferecer. Mas Ana não, primeiro ela ofereceu para depois ela receber. Muitas das vezes você diz, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, mas você nem ofereceu nada para ele ainda. Ana não, ela falou, Senhor, se o Senhor me dá, eu vou te devolver porque é seu, porque foi o Senhor que me deu. E aquilo moveu o coração do Senhor. Aquilo incomodou o coração de Deus e no momento certo ele enviou e entregou Samuel para Ana. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu consigo entender, meus irmãos, que a gente faz uma lista de petições para Deus. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, eu faço, Deus. Só que uma coisa, quando você entra nessas portas para dentro, você não tem nem coragem de agradecer a Deus mais um dia de vida na qual você está vivendo. Então é fácil você entrar aqui e pedir, mas é difícil você entrar aqui e agradecer o que você recebeu. Só que Ana não, ela já estava oferecendo. Ela falou, Deus, antes mesmo de eu ganhar, antes mesmo do Senhor me entregar, já é seu de volta. Eu já vou te devolver, eu já vou colocar em tuas mãos novamente. Eu começo a entender a mente de menina quando Deus se lembra de Ana. Porque ela olhava, ela perseguia, você não pode ter, você não pode gerar, você pode até ser amada por Elcana, mas quem dá felicidade para ele sou eu. Aí de repente ela olha, aquela que estava com a madre cerrada, começa a aparecer os primeiros sintomas de gravidez. Começa a aparecer os primeiros sinais de que Deus já tinha entrado com a providência. Aí presbítero Tiago começa a entender. Menina lá no meio e ela sentada aqui, ela fala, meu Deus, como que pode? Ela é estéril, ela não poderia gerar, mas eu estou vendo que a barriga dela está crescendo. Ali começa o desespero daquele que te persegue, vendo Deus gerar em você a providência. Ali começa o desespero daquele que te malvia, vendo Deus entrar na providência da tua vida. Porque menina olhava para ela e viu o desespero, porque estava gerando o propósito de Deus. Estava gerando um propósito de Deus. Porque uns têm promessa, outros têm propósito. E você sabe o que Deus tem preparado para a tua vida? Você sabe para que Deus te chamou, que foi para promessa ou que foi para propósito? Só que interessante, pastor. A menina, ela começou a recuar. Porque imagine ela colocou na mente dela, se Elcana já amava Ana, sem mesmo ela ter filho, imagine agora ela podendo gerar. Imagine agora ela podendo gerar, imagine o que Elcana vai fazer por ela. Porque mesmo sendo com a madre cerrada, ele já dava tudo de melhor para Ana. Mas quando ele começou a ver o propósito de Deus sendo gerado, ali
Aí começa o desespero daquele que olha para você e fala: só está assim porque Deus faz de tudo, só está assim porque Deus ele guarda, só está assim porque Deus, mesmo na prova, ela adorou ao Senhor. Mesmo de coração entristecido, coração amargurado, coração ferido, ela nunca saiu da presença. Mesmo chorando, ela ia e adorava. Mesmo sofrendo, ela ia e glorificava. Só que tem muitos que só adora a Deus quando tem tudo fácil na mão. Só que hoje eu estou pregando para uma igreja que mesmo na prova ainda glorifica a Deus. E mesmo na dificuldade ainda exalta a missão do Senhor. Quando tudo está difícil, tudo está fechado, mas Deus ainda usa aqueles que estão no propósito com Ele. Sabe aquela porta que você falou, fechou a porta? É que nem a madre de Ana estava fechada por Deus. Porque aquilo que Deus fecha, só Ele é capaz de abrir. E quando Ele abre, Ele não abre para qualquer coisa, Ele abre para um propósito. Ele abre para algo diferente. Então, se você se encontra no momento hoje com as portas fechadas, tudo dando errado na tua vida, faz como o jovem louvor. Se tudo está difícil, adora. Se tudo está fechado, adora. Se tudo está contra a tua vida, adora, porque Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus do milagre. Deus é o Deus da restauração. Deus é o Deus que muda tudo que está fora de lugar. E Ana começou a gerar. Ana começou a gerar. E eu começo a conjecturar aqui. Eu preciso fazer alguma coisa para parar essa geração. Eu preciso fazer algo para impedir o crescimento dessa criança. A sua vida também é assim. Quando você começa a crescer, levanta alguém lá fora e fala: eu preciso fazer algo para parar ele, porque ele está crescendo demais. Eu preciso fazer algo para parar ela, porque não vai ter como parar depois de crescer. A vida de Ana era a mesma coisa. Enquanto ela estava gerando, Penina estava arquitetando alguma coisa para impedir o propósito de Deus. Ei, mas eu vou dizer algo para você. Quando o propósito é de Deus, pode levantar os céus e a terra, pode levantar o inferno. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E Deus foi e aquela barriga evangelista Miguel, você foi pai esses dias? A alegria que é quando a gente vê aquilo se formando, aquilo dando forma, aquilo tendo movimento. E Ana, ela se alegrava porque ela tinha sua madre cerrada. Ela tinha um impedimento que Deus mesmo colocou na vida dela. Ela tinha um impedimento que foi Deus que colocou. Não é como muitas mulheres estéreis que elas nascem incapazes de gerar. Ana, ela nasceu com a sua madre cerrada porque Deus fechou a madre de Ana. Deus fechou a madre de Ana. Aí você é pregador, você é levita, uma agenda não dá certo, outra não dá certo, você já começa a se preocupar: será que me esqueceram? Não, é Deus fechando as portas para coisa pequena, porque Deus pega aquilo que é pequeno para fazer coisa grande. E quando eu falo isso, eu começo a lembrar de Ananias, quando Deus usou ele para levantar Paulo. Ananias, no meio daqueles 70 profetas, ele era pequeno, ele não era visto, ele não era lembrado. Mas Deus ele me trouxe um homem que ele falou: eu preciso de coisas pequenas para fazer propósito grande. Eu preciso daquilo que é pequeno para levantar coisa grande. Ananias, ele não era visto, mas ele mandou Paulo, que foi o maior missionário da casa do Senhor. Só também que nem aqueles, pastor, que não usa a frase que a gente usa. Primeiro você senta para aprender e depois se levanta para ensinar. Tem uns que começam a ler a Bíblia hoje, lê 2 meses e já acha o direito de querer ensinar. Só que quando chega ali na frente, nos 2, 3 quarteirão, quebra a cara e não sabe o porquê. Sabe por quê? Só levanta para ensinar aquele que sentou para aprender. E outra, só gerou Ana porque ela não desistiu. Muitos estão desistindo do propósito no meio do caminho. Quando vê o primeiro obstáculo, a primeira barreira, já quer voltar para trás.
Hoje é culto de cura e de libertação. Então a cura de Ana foi ela poder gerar. A libertação foi ela se ver livre de Penina. Só que Deus vai levantar muitas Peninas na tua vida para te impulsionar a buscar mais a Ele. É necessário, tanto na minha vida quanto na tua vida, ter uma Penina. Sabe por que é necessário ter uma Penina? Se não tiver Penina, você se sente acomodado e não precisa mais buscar o Senhor. É por isso que Deus levanta a Penina. Se não tiver ninguém te perseguindo, parece que tudo está bem, presbítero Tiago. Só que Deus levanta a Penina na vida do crente, é para quê? É para impulsionar. Só que Ana, quando ela começou a crescer na presença do Senhor, irmãos, ela cresceu de degrau em degrau. Cresceu passo a passo. Um passinho, um degrau de cada vez. Sabe, um degrauzinho de cada vez? Foi subindo um, depois subiu o outro, e depois foi subindo. E hoje a gente vê uma geração de crente que ele não está nem subindo mais de escada. Não está subindo mais de escada, presbítero Tiago. Sabe por que está subindo? Eles entram dentro de um quadradinho fechado, aperta o botão que se chama elevador. É, pastor Lucas, sabe por que estão subindo do elevador? Começa hoje e já quer pregar amanhã. Começa hoje e quer louvar amanhã. É elevador. Elevador que você apertar o botão aqui, você não vai ter nem esforço para chegar lá em cima. Você não vai nem fazer força para chegar. Só que Deus, ele pega aqueles crentes que gostam de subir de escada. Gostam de dar passos atrás de passos. É muito fácil chegar aqui, eu estou aqui embaixo. Aqui embaixo é fácil. Eu chegar, acordar, e muitos elevadores, irmãos, eu vou explicar para vocês. Tem um cara lá dentro que fica sentado, que você não tem nem a obrigação de apertar o botão, que ele pergunta: para onde você vai? Para onde você vai? Você quer qual andar? Você já pegou o elevador assim embaixo? O cara fica aqui sentado. Aonde você vai? Eu vou no 11º. Ele aperta. É fácil chegar, Fernando. Só que hoje Deus está levantando aqueles que gostam de andar. Aqueles que gostam de pegar a escada e subir uma vez, um degrau de cada vez, pastor. É muito crente de elevador. Só que Ana não, ela pegou o seu degrauzinho. Porque a Bíblia fala que Penina era uma pedra preciosa. E quando a gente pega uma pedra, ela sabe de que? Ela sabe de degrau. É para você subir uma vez, um passo de cada vez. Hoje é tudo de libertação, irmãos. Hoje você queria sair daqui rodando, você queria sair daqui pulando, falando línguas estranhas. Hoje você vai sair daqui curado e libertado hoje. Você vai sair daqui entendendo que para você crescer você tem que subir um degrau de cada vez. Você tem que dar um passo de cada vez. Eu gosto do ministério, irmão. Você fala de ministério, eu gosto de correr, gosto de pular, de marchar. Só que hoje eu desci para falar com Deus. Eu falei: Deus, é uma palavra que no culto as pessoas estão acostumadas com o avivamento. Só que Deus falou comigo, pastor: o que adianta ter avivamento se não tiver palavra? O que adianta ter avivamento se não tiver a minha presença? Porque você vem aqui no culto de avivamento, você lê, você faz um louvor, e na hora que você sair daqui, você pergunta: aonde o pregador leu? Aonde o pregador leu? Qual foi a mensagem? Sabe por que você não vai saber? Você estava preocupado com o mistério. Estava preocupado em dar lugar. Só que uma coisa eu falo para você: o mistério quem te dá é Deus, mas o que te liberta é a palavra. O que te ressuscita é a palavra. O que te levanta é a palavra. Porque a Bíblia fala que no princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então se ele era o verbo, ele era a palavra. O que vai te libertar, irmãos, não é roda-roda, não é pula-pula. Eu não sou contra, eu gosto demais, tem dia que esse altar fica pequeno para nós aqui. Só que hoje, irmãos, é culto de libertação. Hoje você precisa entender que para você crescer, você tem que ser liberto de algumas coisas. Sabe aquele ego que você fala: eu consigo me levantar por mim mesmo? Eu por mim mesmo eu consigo me levantar. Deus está falando: você precisa se libertar disso. Você precisa se libertar disso, porque para você chegar em algum lugar, você precisa da minha presença. Porque Ana, sem a presença de Deus, ela nunca ia gerar. Mas quando ela começou a confiar em Deus, ela começou a gerar.
Interessante que ela não gerou só um filho, ela gerou vários irmãos, mas o primeiro foi o propósito de Deus. Amém? Essa foi a mensagem, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, a tua forma glorifique e exalta o nome santo do Senhor.